Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Vitória, sou designer de moda e no vídeo de hoje eu vou falar sobre fibras naturais. Tu já se perguntou do que são feitas as tuas roupas? Os tecidos das nossas roupas são produzidos a partir de fibras que podem ser naturais ou fibras químicas. As fibras naturais são aquelas que já existem na natureza e elas podem ser de origem animal, vegetal ou mineral. No caso da mineral, seria, por exemplo, o amianto. Da vegetal, o algodão, o linho, a juta, a rami. E no caso da animal, tem, por exemplo, a seda e a lã. As fibras naturais mais utilizadas no vestuário são o algodão, o linho, a lã e a seda. O linho, no caso, é a fibra mais antiga que se tem conhecimento. Ela era utilizada desde 10.000 a.C. pelos povos da Mesopotâmia e do Egito. Tem alguns registros também do uso do linho por alguns povos do norte da Europa, né? Dos países nórdicos. Um exemplo do uso do linho no Egito é no caso da mumificação. Por exemplo, as pessoas mais importantes, né, como o faraó, eles eram mumificados utilizando faixas de tecidos de linho. E as pessoas não tão importantes, né, eles faziam só a última camada, então, da mumificação utilizando tecido de linho. O linho, ele sempre foi, até hoje, ele é considerado um tecido mais nobre, né? Ele tem um valor mais alto e ele já foi, inclusive, utilizado como moeda de troca. Essa fibra, ela se caracteriza por ser super respirável, ou seja, ela proporciona, né, uma troca de calor do nosso corpo com o ambiente, sendo normalmente mais utilizada em climas quentes, e ela também absorve muito bem a umidade. Essas características do linho, elas contribuíram para ele ser muito utilizado também na área médica, né, para fins medicinais. Até o final do século XIX, então, o linho ele foi bastante utilizado para fins medicinais, por exemplo, para fazer ataduras, curativos, eles sempre utilizavam tecidos de linho. A segunda fibra mais antiga, então, que se tem registro é a lã. Né? Os registros mais antigos dela são desde 7.000 a.C., utilizada pelos povos da Mesopotâmia, principalmente ali onde hoje é a região do Iraque, né? Os povos que habitavam aquela região, eles eram conhecidos por produzir lãs de excelente qualidade. A lã é uma fibra que ela é produzida então a partir do pelo de alguns animais, por exemplo, as cabras, as ovelhas e alguns camelídeos também. E ela é produzida a partir do corte desses pelos, né, da tosa desses pelos. Por exemplo, no caso das ovelhas, né, o que acontece é que quando as temperaturas começam a esquentar, as ovelhas elas passam por esse processo da tosquia, onde é cortado, né, é retirado o excesso de pelo para elas poderem sobreviver nas temperaturas mais quentes. Isso é uma questão assim do bem-estar do animal, né? Todas as ovelhas elas passam por esse processo da tosquia, a lã sendo reaproveitada ou não. A lã merino é considerada a lã mais nobre. Ela tem um toque super macio, suave, ela é uma lã muito fina e ela é produzida a partir das ovelhas da raça merino. Outras ovelhas, né, de diferentes raças produzem lã de diversas qualidades, né? Algumas são utilizadas no vestuário e outras não, mas a que é mais utilizada no vestuário e é considerada a mais nobre é mesmo a lã merino. Algumas raças de cabra, então, produzem a caxemira, outras raças o moar, e os camelídeos também produzem diferentes tipos de lã. Os camelídeos, no caso, são os produtores de lã originários aqui da América, né? Porque as ovelhas elas foram trazidas para cá pelos europeus e os povos aqui da América Latina eles utilizavam as lãs provenientes dos camelídeos, que são as alpacas, as lhamas, a vicunha e o guanaco. No caso dos camelídeos, a lã mais nobre é a lã da vicunha, que também tem um toque super macio, é uma lã mais cara, né, com um valor mais alto. A lã da vicunha tem uma história muito interessante, que ela era utilizada só pelos imperadores, né, desses povos aqui da América Latina. A principal característica da lã, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é que ela é um isolante térmico. Então, ela vai proteger o teu corpo, né, das temperaturas,
tanto das temperaturas mais frias quanto das temperaturas mais quentes. Porque o que ela vai fazer é manter a temperatura ideal do teu corpo, ou seja, ela é boa para ser utilizada tanto no frio quanto no calor, né? E outra característica muito legal dessa fibra é que ela pode ser naturalmente colorida, ou seja, existem diferentes tonalidades naturais de lã, né, sem passar por nenhum processo de tingimento. E esses tons, eles se dão de acordo com os animais, né, de acordo com as raças dos animais e também o local onde eles vivem, o que eles comem, então essas tonalidades podem acabar se alterando. Outra fibra que também tem essa característica de ser naturalmente colorido é o algodão. Muitas pessoas acham que o algodão, ele tem só aquela cor crua, clarinha, mas na verdade existem diferentes tonalidades de algodão que também variam de acordo com a espécie do algodão. Os registros mais antigos da utilização dessa fibra são a partir de 3000 a.C., pelos povos do Paquistão e também na Índia. E também tem alguns registros bem antigos do uso do algodão aqui pelos povos das Américas, né? Uma curiosidade é que ele já foi conhecido por lã de madeira ou lã de árvore, porque realmente a flor do algodão ela parece uma lãzinha, né? Parece uma nuvenzinha. Vou colocar algumas fotos para vocês verem. E apesar de ser uma fibra natural e ser a fibra mais utilizada no mundo, a plantação do algodão não é nada sustentável. Isso porque a fibra do algodão ela é muito sensível, né? A planta é muito sensível e acaba sendo muito atacada por insetos. O que faz com que cada vez mais essas grandes plantações de algodão utilizem pesticidas e agrotóxicos muito pesados, que não é nada sustentável e acaba não só afetando o meio ambiente, mas também as pessoas que trabalham nas plantações e as que moram próximas das plantações. Uma alternativa a isso é as plantações do algodão orgânico. No Brasil, por exemplo, já existem, né, plantações de algodão orgânico. Nesse caso, a planta do algodão ela é produzida sem utilizar esses pesticidas e agrotóxicos nas plantações, de uma forma bem mais natural, mas também em menor escala e mais lenta, né? E tudo isso acaba tornando, então, o processo mais sustentável, mais lento, respeitando o tempo de plantação do algodão, mas também acaba encarecendo o produto final e faz com que a gente repense, né? Não só o nosso consumo, mas também como é feita toda essa cadeia produtiva na moda. A última fibra que eu vou falar hoje é sobre a seda. A seda também é uma fibra natural de origem animal, porque ela é produzida a partir do casulo do bicho da seda. E os registros mais antigos dela são mais ou menos em 2700 a.C., na China. E essa fibra ela também sempre esteve muito associada à nobreza. Hoje ela é bem associada às marcas de luxo, né? Ela é uma fibra, então, que possui essa característica de ser mais respirável, de proporcionar esse conforto, e ela também tem um brilho muito característico, é uma fibra super macia. Outra característica dela é que ela pigmenta super bem com corantes, né? Ou seja, quando ela é tingida, ela fica com uns tons super bonitos, super vivos. E lembrando também que todas essas fibras que eu falei hoje, por serem fibras naturais, elas podem ser tingidas com corantes naturais, né? Ou seja, a partir de plantas, de cascas, de folhas, o que deixa também todo esse processo, né? Pode deixar esse processo de produção bem mais sustentável quando esse tingimento ele é feito de forma natural. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tu gostou, deixa teu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas e comenta aqui embaixo qual é a tua fibra natural favorita. Ah, também não te esquece de te inscrever no canal, porque daqui a pouquinho eu vou postar mais vídeos falando sobre o mundo da moda. Um beijo, tchau!